Existe uma canção muito bonita que diz assim: é feliz quem chorou, quem já chorou, ao perceber que é pecador. Meu querido, me diz uma coisa. Já aconteceu contigo de se sentir terrivelmente triste? Não porque alguém fez alguma coisa com você, mas porque você fez algo com outra pessoa? Existe um quadrinho muito interessante que circula pela internet. E neste quadrinho nós temos apenas 4 cenários. No primeiro cenário, uma criança olha para outra criança e diz: estou muito chateada. E a segunda criança diz: mas você está chateado porque eu gritei com você? No terceiro quadrinho diz: não. Então aquela pergunta: mas por que está chateado então? Porque eu gritei de volta. Queridos, quantas e quantas vezes nós estamos no piloto automático em um loop infinito, onde alguém chega atravessado conosco, nós lidamos de forma ríspida com essa pessoa. Alguém nos fecha no trânsito, nós esbravejamos com esta pessoa. Muitas vezes nosso cônjuge teve um dia difícil, chega em casa e, com o perdão da expressão mais popularmente conhecido, dando patadas, nós revidamos na mesma intensidade. E não nos sentimos mal por isso, porque somos aqueles que estão cercados de razão. Nós ministramos a informação de que o outro é que está errado, porque o outro que começou, o outro que deu o primeiro pitaco, o outro que deu o primeiro piti, o outro que nos feriu. Queridos, compete a nós encerrarmos alguns ciclos de maldição. Hoje uma pessoa muito querida para mim, nós estamos conversando via WhatsApp, e ela usou a expressão que eu particularmente gosto muito: a vida é para frente, vida que segue. É assim. E nós muitas vezes queremos lembrar as outras pessoas sobre algum momento em que elas proporcionaram absurda dor. E tudo se resume em um conceito: elas sabem. E aí vem um questionamento inevitável: você, por acaso, em algum momento, já sofreu, já chorou, porque você descobriu o quão pecador você era? Se isso não é possível, claro que é. Existem momentos em nossa vida que nossa mente vai despertando em tamanha intensidade, até que chega um momento onde a gente simplesmente pensa: uau! Como pude viver toda a minha vida até aqui desta forma? Como pude ferir as pessoas? Hércio, mas as pessoas, elas me machucam demais. Existem apenas 2 diretrizes com relação a isso. Ou as pessoas estão feridas e, por consequência, não conseguem estancar esse ciclo de maldição na vida delas, e elas vão repassando este ferimento aos demais. Ou você está muito sensível. Como assim sensível a essa? Sim, queridos, muitas vezes nos revestimos de uma vitimização peculiar e assumimos que aquele é o nosso estado de espírito final. E aí nós não vamos mais na igreja porque um dia alguém nos olhou atravessado. Eu não converso mais com fulano porque uma vez ele falou de mim para outra pessoa. Eu tenho uma mãe extraordinária. Ela é realmente uma pessoa que admiro muito. Eu visitei ela. Passamos a virada de ano juntos, eu e ela. E conversamos muito, e existia um momento em que eu estava ouvindo ela falar, que o meu coração começou a sentir uma angústia muito grande, porque eu comecei a pensar: como é possível que eu possa ter ajudado tantas pessoas ao longo da vida, em minhas formações, em minhas palestras, em meus sermões, em meus processos de coaching, em minhas imersões, e eu não tenha tido a capacidade de ajudar a minha mãe? Porque ela estava ali reclamando. E, queridos, você remeter ou remontar experiências passadas para ser grato no presente é algo realmente extraordinário. O que você não pode é, dia após dia, constantemente ser alguém que apenas reclama. Reclama do tempo, reclama do clima, reclama da vida, reclama das dores, reclama.
A própria palavra reclamar, você precisa dividi-la. E é o ato de pedir a Deus uma vez mais, clamar novamente, mas só tem peso no efeito espiritual. No dia a dia não é legal reclamar, ser um reclamão. E a minha mãe, ela se meteu em uma confusão. Ela, não sei ao certo quando começou ou como começou, mas ela infelizmente teve uma divergência de opinião com uma das suas vizinhas. E é impressionante que todas as outras vizinhas se identificam com a minha mãe e todas se gostam ali. Mas aparentemente existe um problema com essa vizinha. E todas as vezes que eu vou a Francisco Beltrão, mamãe reclama a respeito deste quadro. E eu digo, mas mãe, pensa comigo, mãe. Como que a gente vai ser o tipo de pessoa que ora todos os dias, que lê a Bíblia todos os dias, que pede a direção divina de Deus todos os dias? Como que a gente vai ser esse tipo de pessoa e ainda temos problemas com o vizinho, mãe? Eu falei, mãe, vamos imaginar que a gente vai para o céu, certo? Aí a sua vizinha vai para o céu também. E ela já quis ela quis se pronunciar. Eu falei, mãe, calma. Lembra o que a Bíblia diz, que a gente não pode julgar o outro, porque na mesma medida que a gente julga, a gente vai ser condenado. A senhora não pode decidir quem que vai para o céu, mãe. Aí ela baixou o giro um pouquinho. Eu falei, daí agora essa vizinha vai para o céu. E chega lá em cima e Deus diz, sejam bem-vindas. E agora, Elza, você vai morar aqui na ala norte do céu. Você vai morar na Rua dos Querubins, o número 77. E a senhora comemora. E de repente a senhora escuta o nome da sua vizinha. Você pode acompanhar a Elza aqui, que vocês vão morar na mesma rua ali e vocês vão ser vizinho de porta aqui, porque aqui no céu as casas é conjugada. Brinquei com a mamãe. Falei, mãe, a senhora acha que vai ter espaço para esse tipo de encrenca no céu? E aí ela começou a chorar. E eu percebi que o tratamento de choque não estava dando certo. E ela falou, filho, você não faz ideia do que essa mulher falou de mim. Ela falou que eu sou uma mulher leviana. Ela falou que eu sou uma mulher da vida. E você tem ideia de como é para um filho ver a sua mãe de 77 anos chorando por causa de um coração difícil? O primeiro sentimento que passou no meu coração é uma vontade muito grande de abrir o portão da casa da minha mãe e ir lá na casa da vizinha e dizer, o que você está pensando? Você fez isso com a minha mãe? E a minha mãe dizendo, filho, quando a tua mãe ficou viúva, ela tinha 35 anos e todo mundo dizia, Elza, você tem que arrumar um marido. E eu disse, não quero marido, eu vou cuidar dos meus filhos. E eu nunca mais tive ninguém depois do teu pai, filho. A minha mãe me contando. E eu vi ela chorando e ela dizendo, essa mulher falou isso, e a gente foi lá na delegacia e deu um monte de problemas, e eu fui lá para uma audiência e ela não apareceu, e o homem me perguntou, o que você quer, dona Elza? Eu falei, eu só quero que isso termine. Então eu segurei a mão da minha mãe. Falei, mãe, vem cá. Eu sequei o rosto dela e falei, mãezinha, eu posso lhe fazer uma pergunta? Ela disse sim. Falei, imagine que um dia alguém liga para a senhora e diz, dona Elza, eu vi o Aércio lá em Chapecó. O Aércio estava caindo de bêbado na praça. Desculpem a linguagem que eu vou usar com vocês agora aqui, tá? Me perdoem por isso, mas eu vou replicar exatamente o que eu falei para minha mãe. Falei, imagine que alguém liga para a senhora e diz, o Aércio estava só de roupa íntima, estava só de cueca na praça de Chapecó, gritando, torto de bêbado, estava fumando maconha, estava cheirando outras drogas, estava enlouquecido lá, dona Elza. O que a senhora vai falar, mãe? Ela olhou para mim e falou, filho, eu não vou nem dar bola porque eu sei que não é verdade. Falei, exatamente. Como é possível que outra pessoa consiga lhe ferir tanto se o que ela fala não é verdade, mãe?
E ela parou de chorar. Começou a escutar o que eu estava dizendo. Falei a segunda e última coisa, mãe. A senhora sabia que a sua vizinha só lhe machuca tanto, só lhe fere tanto, porque ela está machucada e ela está ferida? E ela não consegue se libertar dessa dor, mãe. Então, agora ela percebeu que ela consegue machucar a senhora. E cada vez que ela machuca a senhora, ela sente um alívio no coração dela. O problema é que depois que ela machuca a senhora, ela se sente culpada. Então a dor que ela já tinha se torna muito maior, porque ela não conseguiu passar essa dor para frente. Eu falei, mãe, aqui na Terra vai ser desse jeito. Mas a gente tem que se preocupar no que vai acontecer depois. E a gente não pode ser um pé que sai bênção e maldição da nossa boca. E a minha mãe olhou para mim e falou, filho, faço o quê? Eu falei, ora. Ora por essa pessoa. Peça a Deus que Deus ajude ela. E peça a Deus que Deus tire do seu coração esse sentimento ruim. Porque eu imagino que não deva ser fácil, mãe. Como teu filho escutando a senhora falar, meu coração sangrou. Imagine a senhora que vive isso. Mas mãe, ela só está fazendo isso porque ela está machucada. E ela está renovando um ciclo de maldição. Só que se a senhora conseguir orar por ela, perdoar ela, e não permitir mais que isso lhe afete, esse ciclo de maldição vai terminar na senhora. Agora, se a senhora perdurar isso e todas as vezes que a gente vem aqui, nós falarmos sobre isso e tiver novos episódios, porque ela um dia olhou de atravessada, porque ela um dia falou alguma coisa, esse ciclo de maldição vai se renovar, mãe. E a senhora não quer isso? Não, eu não quero isso. Ótimo. Então ora por ela. E encontra uma forma de pedir a Deus que lhe perdoe por estar sentindo isso por ela, mãe. Porque o errar é humano, mas o perdoar é divino, e é por isso que a gente precisa de Deus para ter a capacidade de perdoar alguém. Queridos, é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador. E a gente muitas vezes percebe que é pecador nas coisas mais simples. Hoje pela manhã, um colega aqui da rádio me perguntou a respeito de alguém e eu falei, olha, no passado essa pessoa não era legal. Hoje é. E depois que isso aconteceu, eu fiquei pensando, mas por que eu ainda penso nisso? Se o passado passou. Daí de repente cai a ficha, sabe? E quando cai a ficha, você percebe que tem tanto a evoluir ainda. Estamos começando mais um dia, querido. Talvez você seja uma dessas pessoas que, a exemplo de minha mãe, está atormentado por algo que alguém disse, alguém falou. A exemplo deste que vos fala, vez o outro ainda remete ao passado, pensando, por que as pessoas não eram assim lá? Mas é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero fazer por você aquilo que eu exerço a crença de ser a maior demonstração de amor. Eu quero orar contigo. Feche teus olhos. Querido Pai do céu, eu rendo louvores a Ti, porque o Senhor é bom e Suas misericórdias são reais em nossas vidas. Pai querido, muitas vezes nós aqui na terra não percebemos que existem forças invisíveis que nós não conseguimos notá-las e que estão trabalhando diligentemente para gerar intriga, guerras, brigas, contendas. Senhor Deus, bloqueie essas forças malignas e nos dá a capacidade de despertarmos, a ponto de que um dia a gente possa simplesmente chorar, ao perceber que a gente é pecador, ao perceber que não importa o quanto nós tenhamos buscado evoluirmos, sempre haverá tanto para buscarmos mais, e o
alto nível só é possível se tivermos uma conexão íntima contigo. Então nos dá esta capacidade, Senhor, de sermos conectados contigo, transformados por teu amor, e que, acima de tudo, os ciclos de maldição que chegam até nós possam ser encerrados em nós, e que a partir da gente, ciclos de bênção possam se perpetuar, Senhor. São bênçãos que eu peço, e sou grato, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Lhe peço, junta nossos pedaços, Senhor. Pega aquilo que está quebrado, aquilo que está quebrado dentro em nós. E cola, Senhor, cada ouvinte que nesse momento está quebrado de alguma forma. Junta seus pedaços. Junta. E obrigado pelas segundas chances da vida. Por Jesus Cristo eu oro, em nome dele agradeço. Sou tão grato, Senhor. Amém. Estou por ter perdido